Vou fazer aqui um breve resumo do conteúdo de ciências dessa semana, ok? Nós estamos estudando o quarto capítulo, que fala sobre gravidez e parto. A gente está desde o início, né, do ano estudando sobre a reprodução das plantas, reprodução dos animais, e agora a gente está falando sobre a reprodução humana. Então aqui para a gente começar, né, tem essa foto de 3 mulheres grávidas, né, para introdução do assunto, que vamos falar sobre gravidez humana. Eu gostaria de pedir a vocês que lessem atentamente o texto. Não tem como eu ler o texto aqui, pessoal, porque é muito extenso para fazer vídeo, tá? Lendo tudo. Eu vou tentar só esclarecer aqui alguns pontos, tá? Para que vocês façam a leitura mais detalhada em casa, com tempo, tá? Antes de responder as atividades. Direitos reprodutivos e sexuais. Aqui vem falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que foi redigida em 1948. Essa declaração estabelece uma série de direitos considerados básicos à vida humana, fundamentados na liberdade, na justiça e na paz do mundo. Entre esses direitos encontram-se os direitos reprodutivos e sexuais. Então, entre os direitos, né, estabelecidos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, estão o direito de decidir de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos querem ter e o momento mais adequado para gerá-los, tá? Esses são direitos do ser humano. Também o direito às informações sobre o próprio corpo e sobre as transformações que ocorrem durante a gravidez. Uma outra informação que é bastante assim chamativa e que chama a nossa atenção é a questão da gravidez na adolescência, tá? A cada 5 mulheres que engravidam no Brasil, uma delas é adolescente. Quando eu falo adolescente, são meninas antes de completarem os 18 anos. As pesquisas mostram, gente, que a gravidez na adolescência, ela traz um impacto muito grande para a saúde da adolescente, um impacto na vida dela em casa, conflitos na família, o impacto também na vida do pai dessa criança. A maioria das vezes a mãe fica com a criança para criar juntamente com a família dela, e aí vem os conflitos, interrupção dos estudos, menor qualificação profissional. Então são muitos transtornos que traz, porque a gravidez na adolescência, ela não está preparada ainda, né? A menina não está preparada, o menino também não. Então, por isso que deve pensar bastante essa questão da gravidez precoce. Aqui tem um outro texto aqui. Será que estou grávida? Então, quando há dúvida se está ou não grávida, a mulher deve se dirigir ao hospital ou a um posto de saúde para fazer o exame. O exame de sangue, ele é feito e como detecta, né, se a mulher está grávida por meio desse exame? Olha esse nome aqui um pouquinho estranho, né? Gonadotrofina coriônica. Este é o nome, tá, de um hormônio que surge no sangue da mulher a partir do momento que tem o embrião, tá, dentro do útero dela. Então, a partir desse, é por isso que quando faz o exame de sangue, detecta que ela está grávida, né, por causa desse hormônio que vai estar lá presente no sangue dela, tá? Ou então no sangue ou na urina, né? Este texto aqui da página 60, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura, tá? Não dá para me ler todo o texto, mas aqui fala da grande preocupação
sobre a questão da gravidez na adolescência, aqui na América do Sul em geral, onde está o Brasil, né? Olha, o Brasil tem 7ª maior taxa de gravidez adolescente da América do Sul. Olha só, o Brasil está em 7º lugar. Então, é uma questão bastante preocupante essa questão da gravidez na adolescência. Outro título, taxas de gravidez adolescentes são altas na América Latina. Outro título, né, expressando preocupação quanto a esse problema, que na verdade é um problema, a questão da gravidez na adolescência. Aqui na página 61, gravidez, quando ocorre a fecundação? Olha, gente, aqui nós temos a foto ampliada, né, muitas mil vezes, né, para que a gente pudesse observar a estrutura, né, de um óvulo, tá? Que no caso da mulher, e os espermatozoides, aqui são vários, né? Você já estudou que a partir da puberdade, por ação dos hormônios sexuais, inicia-se, na maioria das mulheres, a liberação de células sexuais dos ovários, chamadas nessa fase de ovócitos. A esse processo dá-se o nome de ovulação. Isso acontece uma vez por mês, tá? Que na maioria das vezes é liberado um óvulo, né? Um ovócito. Na verdade, às vezes acontece de serem 2 ou mais, mas isso é casos raros. E aqui a gente observa, né, nessa estrutura aqui, e a gente sabe que apenas um espermatozoide vai conseguir penetrar nessa película que envolve o ovócito e vai fecundá-lo, começando aí a gerar uma nova vida. A célula ovo, a partir do momento, né, que ela é fecundada, a célula ovo divide-se em duas, tá? Rapidamente ela começa o processo de divisão. A célula se divide em duas, que por sua vez, cada uma delas vão se dividir em duas e elas começam a se multiplicar muito rapidamente, tá? Após aproximadamente uma semana, um conjunto formado por cerca de 100 células chegará ao útero e poderá se fixar no endométrio, processo conhecido como nidação. Assim tem início a gestação. Então, com uma semana depois de fecundado, ainda lá no ovário, né, aqui no ovário, olha só o ovócito onde ele está. Aqui ele é fecundado e ele vai se dirigindo, né, até chegar aqui no destino dele, né, que é onde ele ficará aos 9 meses até o nascimento, certo? Então tá aqui, gente, olha, ovócito, que é o momento que ele vai ser fecundado, depois ele recebe o nome de zigoto, tá? Aqui tá a fecundação, né, o momento da fecundação, porque daqui ele se desprende e começa o caminho em direção ao útero. Aqui ele vem, aqui ele já está fixado no endométrio, certo? O embrião, ele recebe o nome de embrião. Aqui tá as tubas, né? Esse aqui já é chamado de tuba uterina, útero, tá? E aqui está a vagina. Então, da fecundação até a 8ª semana da gravidez, o organismo em desenvolvimento ele é chamado de embrião. Então, quando falar em embrião, está se falando, né, do momento da fecundação até a 8ª semana. Até a 8ª semana ele é chamado de embrião. Conforme o embrião vai crescendo, parte dele desenvolve-se formando um tecido de revestimento externo chamado córion. Até o final do primeiro trimestre, que são os 3 meses de gestação, esse tecido, juntamente com o endométrio, terá formado a placenta, órgão responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o futuro bebê. Então, vamos observar aqui no esquema, tá? Olha, aqui está um desenho bem organizado, tá aqui a placenta, essa parte aqui. É por aqui que todas as substâncias são passadas para o bebê, né? Da mãe para o bebê. Tá aqui o embrião, certo? O córion é essa pele grossa aqui, essa parte aqui que recobre aqui
o espaço onde ele está dentro, tá? Aqui está esse outro espaço, é claro, o útero, né? Olha só, a placenta, ela liga-se ao cordão umbilical. Quando vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? A placenta é ligada ao cordão umbilical. Esse aqui é o caminho por onde passa todas as substâncias, toda a alimentação que a mãe come, tudo que a mãe toma. Por isso que é muito importante que a mãe não fume, não use drogas, não beba bebida alcoólica, porque de tudo que ela se alimentar, o seu bebê também vai se alimentar. Tudo dela passa aqui, né? Aqui por meio da placenta aqui, e o cordão umbilical que vai ligar a parte externa até ele, certo? Muitas substâncias nocivas, né? Eu acabei de falar essa questão aqui de uso de drogas, bebida alcoólica, tá? O bebê também vai participar disso. O ânio, outro tecido embrionário que se desenvolve no início da gestação, forma a bolsa amniótica, ou bolsa d'água, que acumula uma mistura de água e outras substâncias. Essa mistura é o líquido amniótico, que cria um ambiente seguro para o futuro bebê, até o final da gestação. Então, nessa parte aqui ela vai ficar cheia de líquido, tá? Esse líquido é como se fosse uma proteção para ele, porque quando a mãe recebe uma pancada na barriga, diante de um acidente ou qualquer coisa, então como ele está dentro da água, quando você bater aqui, ele é tipo empurrado para lá, né? A pancada fica no quê? No líquido, né? Como se você tivesse um balão cheio de água e dentro você colocasse alguma coisa. Você tenta pegar e apertar. Dificilmente você consegue segurar o que está lá dentro, né? Então, isso aí é uma proteção para ele. Para isso que serve esse líquido que tem dentro, né? De onde fica a bolsa onde está o bebê, certo? Então é isso, gente. Após 8 semanas de gravidez, com aproximadamente 2 centímetros de comprimento e cerca de 20 gramas, né? O embrião se encontra dessa forma aqui. Ele já tem o formato, né, de um ser humano, com as perninhas, os bracinhos, o pescoço ainda está bastante largo, a cabeça ainda deformada assim. Não está bem formada ainda, né? Não é deformada, ainda não está bem formada. E aqui está a placenta, né? Por onde passa todas as substâncias para ele. Nesse texto aqui da página 63, eu gostaria que vocês lessem, tá? Fizessem uma leitura sobre o pré-natal, que é o pré. Pré é o que vem antes, tá? O pré-natal, os cuidados que tem antes do Natal. Natal é o que? Nascimento, né? Pré-natal. Então, toda mulher grávida deve fazer o pré-natal. É no pré-natal que o médico vai tá orientando as mães quanto à alimentação adequada, os cuidados que ela deve ter, onde ela vai receber os conselhos, né, de que não deve ingerir bebida alcoólica, não deve usar drogas e fazer uma alimentação balanceada, quais os exercícios que ela pode e deve fazer, quais os medicamentos que ela deve tomar, as vacinas, né? Então é todo um preparo antes do bebê nascer e para que esse bebê nasça com saúde. E também é o momento que o médico vai fazendo as ultrassonografias, né, para detectar como está o bebê lá dentro, se está tudo bem, se ele tem alguma doença, porque muita coisa pode ser tratado antes do bebê nascer, né? E é detectado no pré-natal. É no pré-natal que a mãe faz, como eu já disse, né, as ultrassonografias. Então é possível visualizar o bebê, ver como ele está, saber se é menino ou menina, enfim, tá? Então, gente, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já está longo.